os componentes do nosso trabalho, né, que somos as colegas Elza, Fabiola, Jaqueline, Francinai, Ana Lúcia, Maristela, Rose e Suane. E o nosso trabalho é sobre a dificuldade de aprendizagem específica da disortografia. Ao abordá-lo, problematizou-se a relação da disortografia associada ao processo de alfabetização aos fatores genéticos. Nessa forma, levantamos-se variedades de hipóteses para o surgimento do aparecimento da disortografia, dentre as quais podemos destacar a coerência entre a passagem do nível silábico para o alfabeto à associação de baixa audição com fato genético, possível relação com a questão socioeconômica dos educandos, refletindo assim uma baixa escolaridade dos familiares como fatores de agravamento. A disortografia é um termo que foi utilizado pela primeira vez em 1800, mas apenas em 1962 esse termo foi utilizado como dificuldade de aprendizado específica, que são as DAIs. A disortografia ela pode ser classificada como um transtorno específico da escrita. Ela é estreitamente relacionada aos transtornos na aprendizagem da ortografia, da gramática e da redação. Mesmo que a criança ou o adulto esteja na idade escolar correta e tenha um potencial intelectual, essa dificuldade ela se apresenta com erros gramaticais. Apesar da disortografia estar associada ao transtorno da dislexia, nem sempre a criança desortográfica é disléxica. Ou seja, a disortografia é uma dificuldade que é passível de cura. Existem tratamentos, existem exercícios. Diferente da dislexia, que até o momento é uma dificuldade que não tem cura. Geralmente a disortografia ela se caracteriza pela falta de vontade das crianças de escrever. Está muito ligado também à questão emocional, à baixa autoestima. Sampaio, 2009, ele descreve algumas características dos indivíduos que apresentam esses quadros de desortografia. Ele diz o seguinte: uma criança desortográfica, ela tem problema de troca de letras que se assemelham o som. Por exemplo, ele colocou a palavra faca e vaca. Para a criança desortográfica, o som das duas palavras são iguais, então ela pode naturalmente trocar essas duas palavras porque os sons são iguais. Confusão silábica. São sílabas parecidas. Ele colocou dois verbos, encontrarão e encontrarão. Um no presente e o outro no passado. A criança desortográfica ela tem dificuldade com relação ao tempo. Adições e omissões de letras dentro da palavra. A criança desortográfica, ela acrescenta ou ela omite alguma letra ao escrever. Fragmentações, ela pode naturalmente pegar uma frase e escrever sem separação de palavras. Todas as palavras, uma pertinho da outra e achar que está totalmente correto. E inversões, ela pode pegar palavras e escrever de forma diferente, com sons parecidos. Ele colocou aqui o exemplo da pipoca e da palavra picoca. A criança desortográfica ela pode fazer essa troca. E junções, que são as palavras todas juntas na mesma sílaba. Também a criança desortográfica ela apresenta alguns problemas relacionados à percepção do espaço. Ela tem dificuldade com o espaçamento, ela vai escrever uma redação, vai produzir um texto, ela não consegue organizar o seu texto dentro do espaçamento correto. Por isso que o professor ele precisa, desde as séries iniciais, trabalhar essa questão de espaçamento, de delimitação de espaço, para que a criança já comece a produzir os seus textos de forma correta. E muita atenção com a criança desortográfica, porque ela tem muito potencial para desenvolver.
nesse trabalho, eles foram abordados as dificuldades de aprendizagem enfrentadas no ambiente escolar. Tá? Eles escolheram 2 escolas do município de Auriflama. Tá? Então, eles aplicaram a pesquisa ela foi de caráter quantitativo, através de questionário, com o intuito de apresentar, de mapear, na verdade, o intuito que eles tinham era de mapear as crianças que apresentavam essa dificuldade, porque a desortografia é muito complicado identificar, né? Mas aí eles tiraram essas 2, desculpa aí, eles escolheram essas 2 escolas porque eles perceberam que tinham pouco material bibliográfico produzidos aqui no país, né? E aí eles acharam melhor fazer essa pesquisa de campo. E aí, diante dessa pesquisa, eles tiveram vários resultados. E um desses resultados, o que deixaram eles muito impactados, é que a maioria desses professores, eles além de ter a formação de pedagogia, eles também eram formados, eles tinham a psicopedagogia, né? Eles tinham feito a pós-graduação em psicopedagogia e eles falavam como era difícil identificar essa dificuldade de aprendizagem. Mas também foi apontado que ele tem um fator, né, pode ser identificado como um fator genético e também de baixa audição. Se você não escuta bem, você também tem tendência de não escrever de forma corretamente. Mas quando eles detectavam que a criança tinha essa dificuldade de aprendizagem, a família também ela apresentava muita resistência em reconhecer e aceitar, porque reconhecer já é difícil, e aceitar que o teu filho, a criança ou até mesmo o adulto, ele tenha essa dificuldade de aprendizado, né? Em muitos casos você associa ao professor que não sabe dar aula, o professor que não explora a criança da maneira que deveria ser explorada a capacidade de desenvolvimento. Mas quando você olha que existe essa possibilidade de ser genética, aí o estudo tem que ser um pouco mais aprofundado. E uma das características que eles identificaram lá também foi que 50% dos professores, eles também associaram a fatores socioeconômicos. E com isso, os alunos, né, que tinham familiares que tinham estudado um pouco mais, né, que tinham um grau de escolaridade maior, a dificuldade era diminuída em função de que a família ela dava um atendimento melhor, sendo que aqueles que não tinham um conhecimento maior, um grau de escolaridade maior, eles não aceitavam e também não sabiam trabalhar com eles essa dificuldade de aprendizagem, né? Diante de todas a pesquisa feita, eles analisaram também os portfólios dos alunos citados, né, que os professores citaram como desortográficos. E eles perceberam que muitos deles, apesar das diversas atividades que eles trabalhavam com ele através de recuperação, eles não conseguiam alcançar, mesmo porque era um tipo de trabalho que tem que ser feito com eles de forma contínua e progressiva, né? Não pode simplesmente fazer aquela recuperação e achar que a criança já vai desenvolver conforme os outros. Ele tem um prazo, tem um período para isso. E nós conversando, pesquisando, nós colocamos assim como uma estratégia de trabalhar com esses alunos, seria o ficheiro ortográfico, que através do vídeo a gente não vai ter como colocar, mas a gente pode mandar a imagem junto com o vídeo, a atividade de ditado, que a partir do momento que você escreve de uma forma que não é correta, o professor vai lá e corrige, a criança repete e faz de forma... é uma forma que também tem de desenvolver uma ortografia mais correta, né? É fácil? Não. É rápido? Também não. Então, vai trabalhando aos poucos, com o passar do tempo isso vai sendo minimizado. E outra questão também, como já foi falado, que ele não tem esse domínio de limite de espaço. Então, atividades que venham de delimitar espaço também é muito importante. A gente vai mandar uma imagem para que você tenha a noção do que a gente pesquisou,
que às vezes são figuras através de pontinho que você vai dizendo, olha, é essa figura, a criança vai ter que reproduzir logo do lado. E é essa associação de espaço que também é complicado, mas que pode ser minimizado. Então é isso. Então esse é o nosso trabalho. Desortografia é uma dificuldade de aprendizagem na escrita.